Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. Gostaria de perguntar para o Alckmin o seu posicionamento sobre duas medidas do governo Temer que conta com o apoio do seu partido. A reforma trabalhista, especificamente a questão da terceirização, e a emenda constitucional do teto de gastos. E nós estamos frente a 13 milhões de desempregados, herança do PT, da Dilma e do PT. Quebraram o Brasil, destruíram as empresas estatais, o Petrolão foi o maior escândalo do mundo de desvio de dinheiro público. O Brasil terá o ano que vem 6º ano de déficit primário. Não precisaria PEC do teto, se não fosse o vale tudo do PT, que não tem limites. Para ganhar a eleição, vale tudo. E quem paga a conta é o povo. 63 mil assassinatos no Brasil. Pobreza, 9 milhões de pessoas levadas para a linha abaixo da pobreza. Mortalidade infantil piorou, todos os indicadores pioraram. O Brasil vive um período duríssimo. E em relação ao governo Temer, quem escolheu o Temer foi o PT. Ele era vice da Dilma, aliás, reincidentes, porque escolheram o Temer 2 vezes. Todos os partidos estão fragilizados, inclusive ao meu, todos estão fragilizados e todos deveriam fazer autocrítica. Mas o PT, ao invés de fazer autocrítica, lança candidatura na porta de penitenciária e tenta desmoralizar as instituições brasileiras. Quando a Dilma assumiu e aplicou aí sim o programa do PT com vontade, o Brasil entrou na maior recessão da história. Então essa crise, candidato, talvez seja o caso de você se informar melhor, essa crise foi criada pelo governo da Dilma. Essa crise foi construída pela aplicação do programa do PT. Amigo Fernando Haddad, eu tenho esse problema, sou amigo de todos os meus ilustríssimos adversários e eu quero ver se a gente não pessoaliza, mas a vida nos pôs nesse embate, e são embates graves para a sorte do povo brasileiro. Qual é a sua proposta para resolver a mais grave distorção entre todas as gravíssimas distorções brasileiras, que é o sistema tributário? Nós cobramos muito mais dos pobres e muito menos dos ricos. Qual é a sua proposta para resolver essa injustiça? Muito obrigado pela pergunta. Realmente esse é um dos maiores problemas brasileiros, porque quanto mais pobre você é, mais imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Quanto mais rico você é, menos imposto você paga proporcionalmente à sua renda. Isso no Brasil. Isso tem que mudar. 2 colaboradores do governo Lula, durante os últimos 2 anos, elaboraram uma proposta que me parece muito viável. A proposta consiste no seguinte: você garantir a estados e municípios que a receita deles de impostos não vai cair ao longo da transição do sistema tributário e fixar um imposto de valor agregado que congregue todos os outros impostos sobre consumo para simplificar e diminuir a carga tributária sobre consumo, justamente beneficiando os mais pobres, porque o pobre paga imposto ao consumir. Eu estou falando de 2 colaboradores do governo Lula, Bernardo Api e Nelson Machado, que elaboraram esse projeto, que foi muito bem avaliado pelo presidente Lula e por mim, e consta do nosso plano de governo. Do outro lado, do lado da renda e do patrimônio, aí sim, nós temos que cobrar dos milionários o que não pagam de impostos. Por exemplo, os brasileiros muito ricos, quando recebem dividendos das suas empresas, bancos, etc., não pagam imposto de renda, ao contrário do trabalhador, que paga na fonte, né? Até 27,5% do seu salário, o imposto de renda que é retido. O que se recebe de dividendos, desde 1995, que não se paga. É preciso corrigir essa distorção. Impostos sobre patrimônio, sobre grandes patrimônios, também não são alvo de fiscalização. E o imposto sobre a herança no Brasil, sobre grandes patrimônios herdados... Amado amigo, por favor, não me leve a mal, mas agora vai uma pinicadinha. Por que razão a sociedade, o povo brasileiro, machucado como está,
deveria acreditar nessas tão boas ideias que estão defendidas, para minha grande alegria e satisfação, num livro que eu escrevi em 1996, junto com o professor Mangabeira. Por que o nosso povo deve acreditar que essas propostas, na sua possível gestão, nosso povo vai decidir, seriam praticadas se o seu partido, os senhores estiveram no poder durante 14 anos. 14 anos. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei o tributo sobre lucros e dividendos e o Fernando Henrique revogou. O Ceará já cobra 8% sobre as heranças grandes e São Paulo cobra 4%. E não cobramos mais do que 8% porque é o limite da Constituição. Então a grande questão, não me leve a mal, nós precisamos fazer um tributo sobre lucros e dividendos porque um grande banco acabou de distribuir, senhores bispos, 9 bilhões de reais para 4 famílias e não pagaram 1 centavo de imposto. Eles me odeiam, vão fazer o diabo porque querem matar o carteiro para o povo não ler a carta. E o sistema de tributação sobre o consumo no Brasil é uma perversão que, infelizmente, o grande pacto do PT com o PSDB nunca permitiu mudar. Por quê? E até compreensível, porque se você adota essa proposta do IVA, que está no meu livro, São Paulo perde receita. Porque nós hoje cobramos o tributo com crédito na origem, e eles sempre foram contra. Álvaro, quais as ações que você propõe para o fortalecimento da família? Primeiramente, Haddad, dizer que você vem para essa campanha como o porta-voz da tragédia, o representante do caos. O PT se transformou na filosofia do fracasso, na crença à ignorância. O arauto da intolerância se especializou em distribuir a pobreza para todos e a riqueza para alguns dos seus líderes, dos seus chefes, porque legaram a nós brasileiros 62 milhões abaixo da linha da pobreza. O blá 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 de que retiraram da pobreza milhões de brasileiros é desmentido agora por essa realidade dramática das desigualdades sociais. A família brasileira sobre a qual você indaga é vítima dessas desigualdades sociais. Um país que não oferece oportunidades à família. Um país que não oferece a principal oportunidade, que é o emprego, porque entre jovens, e certamente a mãe e o pai desta família desesperado vê que 11 milhões de jovens de 14 a 25 anos não estudam e não trabalham nesse país. Que nesses últimos 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos, 7 vezes o número de policiais mortos na guerra do Vietnã durante 20 anos. Este é o legado que o PT nos oferece. Embora o seu discurso seja outro, o seu discurso seja o da ficção, seja o da geração de falsa expectativa, é o discurso da mentira. O PT é a crença na ignorância. A desinformação não é minha. A realidade brasileira cruel, dramática, nos ensina que há milhões de brasileiros sofrendo em razão de um sistema corrupto e incompetente que foi conduzido pelo PT nos últimos anos. O Bolsa Família não é do PT, veio de antes, mas o PT o aproveitou para assaltar também, porque o Ministério Público denunciou agora 2 bilhões e 500 milhões de reais de desvios no Bolsa Família, roubando os pobres deste país, para atender 500 pessoas que certamente são militantes, aqueles que carregam a sua bandeira agora na campanha eleitoral.